muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui dos 100 Profissas. Você que está vendo esse replay, se liga que hoje a gente vai fazer o nosso atendimento, que a gente faz os atendimentos aqui para você aprender com as dúvidas dos profissas, e você é muito bem-vindo para aprender as nossas estratégias, as técnicas, os truques e os segredos que só os candidatos profissionais sabem, para você conseguir aumentar até 93% de seus acertos em questões de qualquer prova ou concurso público dentro de 3 meses. É isso mesmo que você ouviu, não é pegadinha de internet, basta você acompanhar a gente aqui, o nosso feed, as nossas lives, as nossas mensagens e tudo que a gente vem postando aqui para te provar que isso é possível. Eu estou cansado de ver os nossos alunos conquistarem esses resultados. Então, se você quer esse resultado também nos seus estudos, acompanha essa live, que você vai aprender muito, tá bom? Então, hoje, como eu disse, a gente está, inclusive, começando essa live de 100 profissas com um aviso especial. Estamos numa semana, ou melhor, numa quinzena muito especial, em que eu decidi fazer 3 lives diárias. É isso mesmo, senhoras e senhores. A gente vai começar a fazer lives 3 vezes por dia. Essa de 7h37 da manhã. Às 11 horas eu já tenho uma outra live. Às 11 horas eu vou falar sobre um outro tema, né? A gente vai falar sobre verticalização do edital, como você pode aprender o que mais cai na sua prova. Então, se você não conhece essa técnica, fica ligado que às 11 horas eu vou entrar ao vivo de novo, de hoje, tá? Dia 15, é hoje mesmo, segunda-feira. E 18 horas a gente tem uma outra live com a convidada especial, a psicóloga Mirella Neri, minha amiga querida, pra gente falar sobre ansiedade. Então tá aí uma programação completa para vocês. Se liga que essas lives não vão ficar disponíveis depois. Então é muito importante que você esteja presente na hora que está marcado. Então 11 horas, vamos falar sobre verticalização, técnica de verticalização, para você aprender como descobrir o que mais cai na sua prova. E às 18 horas sobre ansiedade, ela é a sua inimiga número 1 da sua aprovação. E ao longo dessas lives, a minha intenção é mostrar para você que também trabalha, estuda, que tem filhos, que é possível sim você conquistar esses resultados. Seja você alguém que está começando do absoluto zero, seja você alguém que já está estudando há algum tempo, mas não consegue a sua aprovação. Então, aproveita e compartilha essa live, dá a oportunidade de seu amigo, seu parceiro de estudo, que você sabe que está nessa batalha também, compreender essa técnica, compreender essas estratégias, compreender o que a gente ensina aqui. Então clica aqui, você que está chegando agora, o Gabriel do Amaral, aproveita, Gabriel, já clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live em que a gente vai estar falando sobre tudo isso que eu já lhe expliquei, tá? Então não sei se você já entendeu, essa live ela é a primeira do dia, 7h37, depois 11 horas outra live hoje e 18 horas outra. E terça-feira também, e quarta, e quinta, e sexta, e todos os dias nas próximas 2 semanas a gente vai ter 3 lives diárias. Uma programação super especial, com muitos temas que eu sei que, inclusive, vocês colocaram, né, no quadradinho lá, rapidão aqui, antes de eu chamar a nossa primeira convidada, vocês colocaram aqui, né, sobre como evitar procrastinação. Esses aqui são os temas, tá, do Stories que eu coloquei ontem à noite no meu Stories, perguntando o que vocês querem que eu fale nas lives. Então, vamos falar sobre motivação, vamos falar sobre procrastinação, vamos falar sobre questões também, né? Vamos falar também sobre esgotamento do edital, o que fazer depois de finalizar o edital. Vamos falar sobre se é necessário isso aqui, né? Cronometrar ou não os estudos, se faz diferença alguma ou se não faz, tá? Vamos falar também sobre como conciliar editais diferentes, né? Que eu tô vendo aqui que é uma dúvida bem recorrente aí da galera. E vamos falar também sobre revisão, entre outros vários temas que a gente vai abordar nessas 2 semanas especialíssimas, 3 lives diárias, fechado? Então deixa eu convidar aqui a minha primeira profissa entrevistada do dia de hoje, que vai ser a querida... Vou começar com a Andretta. Andretta já tá aí? Deixa eu ver aqui se vocês já estão ao vivo comigo, para eu colocar você comigo ao vivo aqui. Pode mandar o pedido aí, Andretta. E a Karina, né? São 2 hoje. Eu vou começar com a Andretta e a Karina, pra gente já dar início aqui com essa live dos 100 profissas. Simbora, então. Bom dia! Muito bom dia! Tudo bem, Andretta? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Prazer falar contigo. Uau, você tá super agasalhada. Tá muito frio aí?
Tá, veio uma frente fria agora essa semana e a gente tem que se adaptar do jeito que dá. Com certeza. A adaptação, inclusive, é uma das melhores qualidades aí, né, dos candidatos profissionais. E prazer falar Ah, contigo. Você é? está falando de onde? Então, no momento eu tô falando da minha terra natal, né, do Rio Grande do Sul, Augusto Pestana, uma cidadezinha pequena, Aham. mas eu faço doutorado em Minas Gerais. Então, eu Sensacional. acabei ficando presa aqui no Rio Grande do Sul por conta da quarentena. Não consegue voltar E para Minas. Entendi. exatamente, tá tudo fechado lá, os laboratórios estão parados. E foi, inclusive, esse foi um dos motivos que me fez começar agora. Eu sou iniciante, que me fez Aham. começar agora a estudar para concurso. Eu Muito sempre bom. soube que eu ia ter que começar em algum momento a estudar, mas Aham. ao mesmo tempo, eu sei que eu não podia fazer isso correndo. Eu sou veterinária Uhum. e eu sou uma das exceções, inclusive, eu acho, do curso, porque por não ser da área do direito, né? Sou veterinária. E Não, na verdade você está enganada, Andrita. Você não é a tem única bastante exceção gente. dos profissas, não. Imagina, a gente tem muito aluno que estuda para a área de saúde, muito aluno que estuda para a área administrativa, muito aluno que estuda para a área policial, muito aluno que estuda para a área fiscal, para a área de controle e por aí vai, porque o método ele é universal, ele funciona para qualquer concurso. Então, de fato, para o teu cargo, que é Fiscal a- agropecuário. pronto, fiscal agropecuário, eu tenho quase certeza que é o primeiro, mas a gente tem auditor fiscal aprovado, a gente tem o pessoal da área de controle aprovado, então fica tranquila que isso aqui não é um curso de direito, na verdade é um programa, é um método que funciona para qualquer concurso, inclusive eu quero também entender um pouquinho como que está sendo esse seu início de estudos com o método 3.1, o que você está achando, está conseguindo seguir as regras direitinho? Nossa, eu tô achando muito bom. Até primeiro porque eu já sabia que eu precisava de. Eu comecei, antes de eu começar a estudar, de eu ver qualquer coisa, eu já pesquisei no YouTube como começar a estudar para concurso. Foi assim que você Que me foi assim que conheceu? eu te encontrei. Oi? Sensacional. Foi assim que você me conheceu no YouTube, Foi então? assim que eu te conheci. E aí eu comecei a assistir várias lives e já fui adaptando. Por exemplo, agora na quarentena eu estava acordando 9 horas, 9 e meia, eu não conseguia tornar o meu dia produtivo, não estava conseguindo Aham, fazer nada. Aí fui aham. começando a mudar, adaptar. Já fui seguindo certinho as regras de começar com revisão, depois fazer estudar o conteúdo, depois fazer questões. E também comecei a meditar, que eu percebia que no final do dia eu terminava, só que como eu faço doutorado, a gente é acostumado a estudar muito, né? A Aham. ficar muito tempo sentado estudando. Então isso não é um problema para mim. Sensacional. Apesar de que é diferente a metodologia. A metodologia do concurso me interessa mais do que a metodologia do doutorado, inclusive. Mas aí, no final do dia, eu sabia que eu tinha que parar e eu não conseguia parar. Eu não consigo, eu ficava assim, tipo, pensando no que eu tinha feito o dia inteiro e não descansava a mente. Então, esse é um dos motivos que eu estou trabalhando ainda para estudar, Aham. para tentar descansar a mente no momento que eu tiro para descansar. Porque senão eu posso voltar a estudar, né? Se eu não vou tirar esse tempo para mim, né? Aí Sim. isso me deixa um pouco pilhada demais. Então, E rapidinho, só pegando dessa frase que você falou, eu vou chutar aqui que teu perfil disse que deu tubarão. Acertei? deu tubarão. Só que ao mesmo tempo deu golfinho, porque eu sou uma pessoa muito sociável. Eu Aham. adoro festa, adoro sair, adoro conversar. E aí eu tenho que dosar. Então, Aquele agora na teste é quarentena tá sensacional, né? ok. Aí depois, quando voltar, eu. Mas vamos Perfeito, deixar isso perfeito. pra depois, né? Vamos viver ela agora, pelo Vamos primeiro. viver. Perfeito, perfeito. Muito bom. Então, que bom saber que está dando tudo certo, né? Que você já está aí organizando e segurando um pouquinho esse ímpeto do tubarão, né? Importante o que você falou. Descansar é importante. Uma boa noite de sono, nada substitui isso, né? E fala para mim, o que é que te impedia, então, assim, de você iniciar dessa forma? Teve algum empecilho antes de você começar? Como foi a sua decisão de entrar no programa? É porque eu sou. Eu fiz um concurso em 2013, eu acho, eu estava no meio da graduação. E Tá? eu fui fazer o concurso e eu esqueci de levar caneta. Então, eu sou uma pessoa, eu preciso fazer uma coisa, não uma coisa por vez, mas eu tenho meus focos. Tá? Então, eu sabia que não adiantava eu fazer concurso sem estar focada em fazer concurso, porque eu não ia levar a sério. Eu Sim. sabia que não adiantava eu ir fazer um concurso por fazer, igual eu fiz lá em 2013.
Naquele dia eu vi que não adiantava, eu não ia passar, eu já sabia que eu não ia passar, e eu sabia que eu ia ter que estudar para fazer concurso, então foi mais ou menos por isso. E aí eu Entendi. entrei, terminei a graduação, né? E eu já estava focada, então eu tinha o meu foco de fazer mestrado e doutorado. E aí eu entrei no mestrado, e o mestrado é muito corrido, ainda mais que a gente tem que fazer muito experimento e tudo mais, além de Sim. escrever. Então, estava fora de cogitação. Então você Aí está me no dizendo doutorado, que Então você está me dizendo que para o concurso você percebeu que você tinha que profissionalizar os estudos, não dava para querer estudar de forma amadora porque uhum, não ia dar em nada, é isso? não ia dar em nada. Isso eu já tinha percebido, só que aí eu estava esperando o momento, porque eu sempre quis fazer mestrado e doutorado também. Aham. Apesar de que hoje eu vejo que a área da pesquisa não é para mim, mas o título é sim importante, então, né, Sim, vamos fazer, vamos terminar. sim. Mas a área do concurso que é o que me atrai na veterinária, na veterinária, a única coisa que me atrai é justamente a fiscal agropecuário. Sim, Então, sim. e eu preciso ser concursada para isso. Perfeito. Então, eu só fiz mestrado, doutorado, que é na mesma área também, que é a inspeção de produtos de origem animal, que muita gente não sabe, mas veterinária é responsável pelos alimentos de origem animal que chegam na mesa do consumidor, né? Então, essa área da Que chega na saúde mesa. Perfeito. que chega na mesa do consumidor, exatamente. E aí, Muito bom. esse é o cargo, né, que eu estou estudando, que é o que comecei agora e agora eu só paro quando passar. Muito Só bom, Andretta. É assim que eu sou bem gosto de focada, assim, escutar nesse os outros sentido. profissionais falando. Sensacional. Essa é a meta agora, né? Pegar as matérias fase um, fase 2, fase 3. Como é que foi teu nivelamento? Você ficou com alguma matéria fase 2, fase 3? Ou foram todas fase um? Tá todo fase um? Travou aqui, eu não sei se travou para Tá me todo ouvindo? mundo. Tá me ouvindo? Não, deu uma travadinha, deu uma Eu te perguntei travadinha. sobre o teste de nivelamento. Como é que foi aquele teste de fogo ali? Como é que Ah, foi seu resultado? O que, que você sentiu na hora de fazer ele? então, eu fiz sem pretensão nenhuma, né? Porque eu já estava achando assim, para que eu vou fazer um teste de nivelamento se eu sei que eu não vou ficar muito bem em todas, mas eu esperava assim ficar no 50%, né? Daí Aham. eu fiquei com assim, são poucas disciplinas, né, nessa área, só que elas são muito extensas. Sim. Aí eu fiquei com 50, média de 50%, uma deu 49, outra deu 51, e o que me chamou a atenção foi o português, que eu fiquei com 69%, eu fiquei na fase Uau! 2, só que é conhecimento empírico, né? Sim. Porque de interpretação de texto, de coesão textual, Perfeito. mas eu preciso de toda a base do português, que é o que me dificulta, na verdade. Então eu tô estudando tudo de novo por causa da gramática, né? Porque às vezes eu posso errar questões de português justamente por não saber a gramática oficial, o que é um ditongo, o que é O que que é uma crase? qual Como é que é aplica, o né? que é uma conjunção, essas coisas assim. Então eu estou estudando a parte da gramática específica mesmo. Aham. E eu acho que, eu não sei se tu viu, não sei quem me atendeu, inclusive muito obrigada, mas no meu curso, que é uma coisa que me tira o sono nesse Uhum. concurso, é que eu não tenho material específico para o meu cargo. Tá. E aí, eu tô um pouco cética com relação a isso. Por mais eu já mandei um e-mail, eu queria ter feito a pergunta naquela aula especial lá, mas eu me atrapalhei nos horários e não consegui perguntar. Eu Tá. comprei um material que é para concursos de veterinários, porque não tem específico para o meu concurso. Para o fiscal agropecuário. Só que Entendi. é de um instituto, inclusive esse curso ele tem uma pós-graduação que você paga um valor a mais e faz uma pós-graduação. Então é um curso muito voltado para videoaulas. Tá. Tanto que o material de PDF que eles fornecem são os slides, é o Tá. PowerPoint. Eu não sei se isso acontece no direito também, mas eu fico um pouco cética com relação a ser PowerPoint. Porque para mim, quando eu faço um PowerPoint, quando eu vou apresentar alguma coisa na faculdade para São alguém, só eu os coloco as tópicos, né? coisas que são o meu guia. E Sim. eu vou guiar as pessoas, entendeu? Então, Sim. às vezes, eu acho que só esse PDF não vai ser suficiente. Talvez eu esteja. Porque material bom é material bem estudado. Mas Boa.
Deu uma travada aqui com a Andretta. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver aqui. Opa, voltou. Tu tá pertinho do Wi-Fi, tá? Tá. Eu posso botar o. Deixa eu botar o. Deu uma travadinha, mas eu tô te escutando. Você tá me ouvindo? Tu escutou o que eu falei? Eu escutei a parte do material, que você estava preocupada com o PDF, e se o PDF seria suficiente ou não, apesar de você já saber que material bom é material bem estudado. Qual que é a tua pergunta? Então, a minha pergunta é se eu tenho que ficar preocupada, porque eu não sei, porque é que como eu sei que tem o pessoal do direito, eu acompanho muita coisa do direito, eu sei que tem sinopse, tem Sim. muito material, que você tem um livro, que tem um monte de coisa, só que ali no meu são esquemas. Então eu tenho Sim. medo de que isso vai me atrapalhar. Você acha que esses Entendi. esquemas, esse PowerPoint, pode ser que me atrapalhe, que eu realmente tenha que talvez até assistir as videoaulas, apesar de que eu não quero, porque eu não estou fazendo isso. E Que aí bom que você não quer e que a gente também não indica, né? Mas olha só, então sua dúvida é muito pertinente, né? E é um caso um pouco mais específico, porque normalmente, como você disse, existe um excesso de material disponível para a galera estudar. O que não significa que isso é bom, tá? Isso foi boa a tua pergunta, que eu vou aproveitar e esclarecer para quem está vendo a gente aqui. O excesso nunca é positivo quando a pessoa não sabe filtrar. E aí, normalmente, o que eu vejo é a galera querer estudar por 2, 3 livros a mesma disciplina. Aquilo trava a pessoa porque ela nunca consegue andar e ela nunca consegue terminar a disciplina, nunca estuda com qualidade, tá? Então você que está em casa assistindo essa live, esse replay, fica ligado nisso, o excesso não é bom, menos é mais. No teu caso, é como a gente não tem um material específico, então você tem os PDFs, você tem as videoaulas. Com certeza, eu acho que as videoaulas elas vão trazer, provavelmente, aí eu vou te pedir para fazer esse teste, tá? Eu já vou começar a responder a sua pergunta, do que é que tem na videoaula que não está no PDF. Se você perceber que você completou muito, né? Tipo, pô, Roberto, tinha muita informação nessa aula aqui que não estava no PDF, né? Eu não sei avaliar porque, como você disse, eu também uso meus PDFs, como você falou, só com os tópicos para te guiar para você dar uma aula e é disso que se trata no PDF, né? Um resumo bem resumido assim com os tópicos. Mas a gente não sabe até que ponto isso está dessa forma, né? Se tiver muito parecido, ótimo, você já sabe que não tem nada na videoaula além do que já tenha no PDF. Então, você pode usar o PDF tranquilamente. Se não tiver, e você perceber que você anotou e complementou com muita coisa que não estava escrito no PDF, as chances são que você vai ter que ou procurar um outro material, que seja mais completo do que esse que você tem, ou, de fato, você vai ter que assistir as aulas para complementar. E claro que eu quero que você fique muito atenta e faça isso com cada disciplina, tá? Por que com cada disciplina? Não é o curso inteiro, Roberto? Porque não são todas as disciplinas que foram feitas pelo mesmo professor. Então pode ter tido um professor que tenha tido um pouco mais de cuidado na hora de elaborar os PDFs, na verdade, um professor mais cuidadoso, buscou trazer ele mais completo e tal. Então você vai fazer esse teste para você ir pegando o feeling até que ponto o PDF está ou não casando com as aulas. Faz sentido até aqui? faz. E Tá, segura um eu pouquinho, deixa eu completar. E aí uma outra coisa que eu sei que você deve estar preocupado, e muita gente faz essa pergunta, o pessoal que está em casa também sempre fica com isso. Roberto, é suficiente, feito essa análise, é suficiente esse material para minha prova ou concurso? Qual que é o termômetro do método 3.1 para avaliar se o material... Eu tô acertando as questões. Se você está o quê? Acertando as questões. Acertando as questões. Então, feita essa análise na hora das questões, das provas que você vai treinar, estou acertando, Roberto. Ou seja, o que tinha no meu material é o que está sendo perguntado. Claro que a gente sabe que não é 100%, né? Teoria do conhecimento, caderno de ouro, todas as técnicas que você ainda vai complementar, não é isso? Que você vai aprendendo ao longo do programa e você vai botando para jogo. Então, esse é o termômetro. Estou acertando, o material está condizente com o que está sendo perguntado, está me permitindo o aprendizado para ir lá e acertar, não tenha dúvida que o material está bom. Agora, se você sente que o material está deficitário, que mesmo você fazendo essa análise, mesmo complementando as aulas com o PDF, aí talvez seja o caso até de mandar um e-mail para os caras lá e falar, pô, eu estou estudando por isso aqui, vocês me mandaram esse material não tá bom, vou partir para outro, quero um reembolso, não sei. Porque são tantos hoje, né? São tantas opções, né? Por isso que eu falo, né, para a galera. Não é o excesso, é a qualidade do seu estudo e do material que você usa. Então, vocês todos precisam ficar de olho
muito aberto para fazer essas análises e compreender se aquilo vai atender ou não para a sua prova ou concurso. E daí, de novo, como eu disse para você no começo, o método ele é universal, ele funciona para qualquer prova, desde que o aluno compreenda, né, vire essas chavezinhas para fazer essas análises, enfim, e compreender as técnicas. Vamos para outra pergunta, sem mais uma, sem complementar, desculpa, eu te interrompi. Não, eu só ia complementar que eu assisti uma videoaula, né? Só que era de um. Porque vocês me recomendaram, então, retornar, porque eu estava estudando só pelas leis, já que o meu concurso é 90% é lei. Certo. Então eu estava estudando pelas leis, porque é uma coisa assim, lá no frigorífico o órgão tal tá com lesão tal, vai condenar ou não vai condenar? É muito decoreba. Então, condena, não condena. Então isso pela lei eu já consigo, né, ter como pegar. Tá. E aí eu tava estudando só pela lei, assim, enquanto tivesse só lei eu ia levando, porque eu tava com preconceito com esses PDFs. Aí eu voltei. Só que eu estudei, eu fiquei um dia inteiro assistindo videoaula, eu até consegui entender tudo que ela falava, só que eu já tinha estudado a lei, entendeu? Uhum. Então, às vezes, eu não complementei mais, porque eu já tinha estudado a lei. Então, é isso, eu acho que o ideal, tô perguntando se eu posso fazer isso, se é o ideal a fazer, é eu estudar uma legislação, um conteúdo que eu ainda não estudei. Tá. E aí fazer paralelo, porque o ideal é fazer isso. Então eu acompanho com a lei, os PDFs e a videoaula para eu testar. Isso. E aí eu consigo ver o que está faltando em cada um. Exatamente. Aí você chegou no ponto. Olha que estratégia massa, né, Roberto? Eu posso começar pela lei e ir para a videoaula, eu vou acompanhar a videoaula de uma maneira melhor, não é isso? Eu vou estar compreendendo muito mais simples ali, porque eu já peguei a lei, já estudei e tal. Mas aí a minha pergunta é, o que é mais eficiente? Veja, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? A gente fala pro pessoal, não estude por videoaula, não faça isso. Não é que eu estou execrando a videoaula, que videoaula não presta para nada, que o professor não serve. Não é isso, gente. Inclusive, não sei se você sabe, né? Eu fui professor, então eu sei da importância do papel que a gente tem que passar a matéria. Só que aqui, no método 3.1, a gente está sempre buscando fazer o que for mais eficiente. O que é eficiência? Você ganhar mais conteúdo na menor quantidade de tempo possível. Aprender mais em menos tempo, porque aí você acelera a sua aprovação, o seu processo de construção de conhecimento. Então, se você entende que quando você lê a lei e vê a aula depois, a qualidade fica lá em cima, como é que foi o desempenho nas questões para esse teste que você fez? Foi quase 80%. Sensacional. 75 a 80. Muito bom, né? Muito bom, um desempenho muito bom. Significa que tudo que foi passado ali você aprendeu. Aí a pergunta é, como eu posso melhorar esse processo, Roberto? Essa é a pergunta que você tem que fazer. De que maneira que eu posso tornar esse estudo mais rápido, mas mantendo essa mesma qualidade? Será que se eu assistir a videoaula, considerando tudo que a gente falou sobre a análise do material, né? Então, sempre colocar dentro do contexto, porque às vezes chega a gente no meio da live e fala, pô, mas agora ele está dizendo para assistir videoaula. Não, não, não. Você vai pegar o começo da live para entender a situação da Andretta, que é diferente da maior parte dos candidatos que têm acesso de material disponível. Então, feita essa análise e você compreender que se você acompanhar a lei seca junto com a videoaula, isso se torna mais rápido e você mantém a qualidade nos acertos, ou seja, no aprendizado, por que você vai fazer dois momentos separados, né? Por que perder, entre aspas, tempo para ler a lei, depois ver a videoaula, depois fazer a questão? Não, faz tudo de uma vez só. Faz sentido? Não, era mais porque aí, se eu fizer comparar os três, talvez só com o PDF e a lei eu consiga. Aí eu ia estudar um conteúdo diferente que eu ainda não estudei para ver se os PDFs realmente estão completos, assim, do jeito que tá. Então é assim que eu vou fazer. Perfeito. Tá. A minha segunda pergunta é com relação à primeira leitura. Por quê? Porque às vezes, se eu vou estudar um artigo, eu tenho lá um resumo com uma parte de uma introdução, objetivo, material, métodos e resultados de um artigo. Mas se eu estou estudando meu material, eu não tenho esse tipo de resumo no início do material. Então, no caso, essa primeira leitura, eu não vou perder muito tempo lendo ela. Então, seria mais ou menos eu ler tópicos. Sim. Eu pegar uma lei, aí eu vou olhar quais são os tópicos que serão abordados ali dentro daquela lei. Ou então eu vou estudar assunto tal, quais leis que estão aqui dentro. Exatamente. Pensa assim, ó, pensa da forma analógica com a história lá do filme da teoria do acúmulo. Lembra aquela aula? Teoria do acúmulo do conhecimento? Tá aqui. Então, é como se você estivesse indo ver um filme pela primeira vez. Quando você chega no cinema, ou hoje a gente faz pela internet, pelo celular, né? Ah, deixa eu ver se esse filme aqui me interessa. Aí tem lá o título do filme. Pô, esse título aqui, O Silêncio dos Inocentes e tal. Pô, deixa eu ver o que se trata isso aqui. É meramente uma preparação. Talvez o próprio PDF
se tiver índices da aula, né? Se tiver um índicezinho da aula com subtópicos ali, já faça esse papel da pré-leitura, né? Da primeira leitura do método que a Tá, gente então a fala. pré-leitura é bem básica mesmo, então eu não preciso ficar perdendo muito tempo em cima dela. Bem básica, bem Será básica. que é uma introdução, tipo, por que existe aquela lei e tal? Isso, para você ir aquecendo ali antes de fato mergulhar no assunto. Tá, porque às Exatamente vezes isso. eu acabo fazendo a primeira leitura, acabo mergulhando já na primeira. Mas olha só, se você já vai logo de cabeça e tá vendo que tá fluindo, tá tudo bem também, né? Eu acho que Tá. fazer essa estratégia, ela é meramente, como se fosse assim, um ato preparatório, que eu entendo muito importante para justamente a gente não ter aquele impacto de ficar se... Porque senão a leitura mais profunda, a segunda, ela começa a ficar picotada, né? A gente fica toda hora perdendo o pensamento, parando muito, e isso diminui o teu ritmo, a tua aprendizagem, faz você ter um estudo truncado, que a gente não quer, a gente quer que o estudo flua. Então, se você compreender que tá suficiente, já entendido o que é, cai para dentro e vamos para cima. Tá, beleza então. Mais Buscar alguma? peso na consciência, sim. Vamos lá. As minhas perguntas, elas são mais ou menos com relação à experiência que eu tô tendo, né? Claro. Antes de eu comprar o curso, que eu já estava assistindo tuas lives, eu fazia as questões sempre no final do dia. Tá. Às vezes eu estudava mais de uma lei no mesmo dia que estava relacionada ao mesmo assunto, mas uma lei diferente. Uhum. E eu fazia questão no final, toda vez no final do dia. Só que depois que eu comecei que eu comecei a assistir, né, o curso mesmo, eu fiquei um pouco confusa, porque aí eu comecei vou fazer questão quando eu terminar o conteúdo. Só que às vezes eu não termino esse conteúdo. Antes eu me obrigava a fazer todo final de dia. E agora, às vezes eu não termino o conteúdo naquele dia. E aí, às vezes que eu fico uma semana, naquela semana não faço questão. E aí isso me atrapalha um pouco, porque eu sinto falta de fazer questão. Uhum. E aí, então, essa é a minha. Qual é o momento ideal de eu fazer questão? Eu posso continuar fazendo todo final de dia do jeito que eu estava fazendo antes, às vezes parando de estudar antes para fazer questão sobre um capítulo, às vezes de uma lei. O ideal é você fazer quando você conclui o capítulo. Agora, eu já vi aqui na sua pergunta no formulário que você colocou que você tem capítulos longos, e você até repetiu isso no começo da live. Roberto, eu tenho poucos assuntos, né, nas minhas matérias, fiscal, agropecuário, mas os assuntos são longos, ou seja, eu estou imaginando que ele tenha vários subtópicos, vários subitens para cada tópico, para cada assunto, como a gente fala. Então, assim, se você compreender que terminou, por exemplo, assim, metade de um assunto, e aquilo ali já engloba bastante questão tão envolvida naqueles tópicos todos, subtópicos, subitens que você acabou de estudar, você pode fazer questão depois dali. Mas sempre depois. Não fica com essa coisa... O meu papel, o método, ele busca desengessar vocês para dar maleabilidade no estudo, para vocês se tornarem... Lembra quando a gente começou a conversa, né? Flexíveis, né? Terem jogo de cintura, porque isso é fundamental na caminhada do concurseiro profissional. Ele precisa saber se adaptar, porque as coisas mudam muito rápido, né? A prova vai trazer uma circunstância diferente. E aí, como é que eu improviso? Então, eu quero trazer isso para que você não fique só na sua zona de conforto de só fazer questão no final do dia. Só fazer questão ao final do estudo. Só, como você falou, né? No final do dia, para toda hora fazer. Experimenta fazer na metade do caminho, experimenta fazer no final, experimenta fazer de manhã, experimenta fazer à tarde, experimenta fazer à noite, ou seja, no momento que o método propõe, seguindo o passo a passo. Por quê? Porque você vai começar a perceber que, de repente, poxa, quando eu termino a revisão, ou quando eu volto depois da revisão gatilho, ou quando eu volto depois de 50% e vou para as questões, o desempenho é esse. Agora, quando eu faço só no final do dia, o desempenho pode ser um pouco menor. E por aí vai. Aí você vai começar a perceber padrões de onde funciona melhor o seu estudo, né? Não fiquem só, e todo mundo está assistindo essa live, sua pergunta foi muito boa. O pessoal, normalmente o candidato ele tem uma mentalidade de só fazer a coisinha do jeito que ele sabe, que ele está acostumado. É isso que eu quero quebrar. É por isso que a gente não tem essa hora específica para fazer questão. Essa hora é 30 minutos de ler lei seca, 30 minutos de fazer questão. Não tem essas regras aqui. Eu quero que você siga o passo a passo do método, aplique ele e busque estar sempre se desafiando para sair do que você sempre foi acostumado a fazer. Porque uma prova ela vai exigir isso de você. A sua preparação como um todo vai exigir isso de você. Vão ter assuntos que você vai levar mais tempo para estudar. Vai ter assuntos que você vai ser mais rápido. Aí você terminou o assunto, por que vai deixar para fazer no final do dia? Se você já pode fazer naquele momento ali e depois partir para o próximo tópico, que é como o método ensina, né? Então,
tudo que você se sentir desafiado no sentido de, pô, mas eu sempre fazia assim. Não, deixa eu lembrar do Roberto. A gente só cresce fora da nossa zona de conforto. Vou seguir o método, aplica ele, que vai dar tudo certo. Faz sentido? Faz. Vamos... É mais ou menos assim, eu seguir o método e tentar ver tudo, ver o que funciona pra mim. Às vezes uma coisa, um momento funciona mais, outro momento funciona menos, Isso. porque eu sou meio seguidora, sabe? Sou uma, como é que fala a palavra? Esqueci a palavra agora. De Eu rotina? sou, não, eu sou seguidora, por exemplo, tu é o meu mentor. Então, eu vou seguir ferrenha o que tu me falar. Bom, então. Aí, às E olha, vezes, tem eu uma fico. notícia boa para te dar, Neto. Todos os alunos que seguem a risca o que a gente fala são aprovados. Você vai ser a nossa primeira fiscal agropecuária. Com Vai ser um certeza. prazer te ver de novo, né? E para gravar o teu Ano que vem tem que depoimento. ter alguma aprovação. Não é o concurso de estadual, eu acho que não sei se vai ter, mas algum municipal vai ter que ter aprovação. Nem Com que seja só certeza. para dizer que. Vai ter sim, em Porque o meu breve. concurso Em breve. federal, ele demora muito tempo. Agora o último foi 6 anos de Uhum. intervalo. Então, aí isso é uma outra coisa que eu, se dá tempo ainda, não sei Vamos nem lá, quanto mais tempo uma dá. antes da gente Isso é terminar. uma outra coisa que é do meu cargo, no caso, que é meio que uma exceção. Por Uhum. quê? Porque o meu foco principal é fiscal agropecuário, fiscal Federal. federal agropecuário. Tá? Só que, igual eu falei, ele acontece de muito passado. Então, Uhum. com certeza, eu vou querer, até porque o salário estadual também é bom, é, quase R$ 10.000. Então, Uau. o Nem eu estadual sabia, também viu, Treta? E que bom que tem não pouca é. gente, né? Que tem pouca gente estudando nesse concurso. E você É profissionalizando seus estudos vai arrebentar na prova. o mapa, o Ministério da Agricultura são entre 14 e 15 mil reais, e daí o estadual é entre 8 e 10 mil reais. Muito bom. Já dá para dar uma, né, Tá melhor aquecida. do Mas que o título de doutorado, né? Não ajuda muito o a doutorado no salário, né? só pior porque é difícil tu conseguir emprego, porque a gente tá muito especializado, mas tudo bem, vamos. E aí, quando eu comecei, eu fui, né, estudando os editais, porque não tenho edital aberto. Tá? Então, e eu não me importo de ir para qualquer canto. Claro que eu vou fazer o aqui do Rio Grande do Sul, Sim. que é, né, mais perto da minha família, mas eu já moro em Minas Gerais, então eu não me importo de ir para qualquer canto do país. Então Sim. eu fui escolhendo o edital mais completo na hora de estudar, de começar a estudar qual edital que eu quero estudar. Aí eu peguei aqui o hotel aqui do Rio Grande do Sul, só que também só saiu em 2014, mas é um edital que pega a parte de defesa sanitária, Sim. que é quando você cuida dos rebanhos dos animais para eles chegarem saudáveis, para eles, né, porque a parte econômica da agropecuária é muito importante para o país. E E a qual que é a parte tua de pergunta? Bora. não, é mais ou menos se eu estou fazendo certo. E a parte Tá. de inspeção que é dos alimentos. Ah, Só que aí nos concursos eles misturam, porque você faz às vezes o mesmo concurso para os dois. Mas certo. o do Ministério da Agricultura é só para a parte de inspeção, foi só para a parte de inspeção. Tá. Então, e aí nos estaduais geralmente eles pegam a lei principal. Mas como o meu interesse principal é o Ministério da Agricultura, que vai sair daqui 3, 4 anos o próximo concurso, o que eu fiz? Eu juntei os dois editais para estudar. E eu não sei se isso tá certo ou não. Tá. Não, Porque eu você vai sei que fazer eu o podia seguinte: escolher você só vai um. tirar, vai tirar tudo que é do mapa, vai tirar tudo que é do ministério, porque essa prova não vai ser a prova agora. Então você não precisa aprender essa parte. Você vai aprender o que cai nas provas estaduais que podem estar pipocando até o mapa sair. Não faz muito Mas sentido. as provas estaduais caem a lei principal do mapa, Ah, que tá. é. Então tá certo. Não, então, desculpa, é porque quando você falou, eu pensei que eram coisas separadas e distintas. Mas se cai nos Não, dois, tá tudo só que bem. daí a do mapa ela é mais completa, o edital é mais completo com Aham. relação à inspeção de alimentos. Só que aí todos eles podem cair em todos os editais, porque como eu não tenho um edital, assim, os conteúdos eles às vezes tipo, pode cair tudo. Aí eu Tem não sei se eu estado que posso realmente. vamos lá, tem estado que o edital é muito parecido ou quase igual ao do mapa. Tem estado que não é. É isso?
tem estado que vai focar mais na defesa, tem estado que vai focar mais na inspeção. É isso Então aí. você está certíssima. É exatamente isso que tem que fazer. Porque você tem que se preparar para tudo. Você não sabe se vai abrir São Paulo, Mato Grosso, Acre, Roraima, e aí você tem que estar pronta, né? Então você está certíssima. É exatamente isso que a gente faz com as carreiras jurídicas. Muita gente que estuda para procuradorias, vários estados se separam, aí no estado cai penal, no outro estado não cai penal, no estado cai direito previdenciário, no outro estado não cai direito previdenciário. Então o cara tem que casar isso aí. Tá certinho, tá bom? Tá, então Andretta, tá bom. foi Eu um prazer tava conversar contigo. Então tá bom, o meu prazer é todo meu. Muito obrigada, Roberto, porque eu acho que você é muito mais organizada na vida, até inclusive no meu doutorado, porque às vezes passo o dia Uau. assim, o que que eu fiz hoje? Só fiquei lá, fazendo nada. Então vamos aproveitando, otimizando o dia. Muito obrigada, Roberto. Valeu, te vejo na próxima live, com certeza você vai estar aqui com a gente. Brigadão, Andretta. Deixa eu chamar aqui a nossa próxima profissa que eu vou falar agora, que é a Karine. Cadê a Karine? Karine. Aqui. Karine Borba. Olá, Bom dia, Karine. Tudo bom? oi, tudo bem, tudo bem. De onde você está falando? Eu tô falando de Porto Alegre. Sensacional. Duas porto-alegrenses eu conversei já hoje aqui. Também tá todo em casa, cara, deve estar mó frio aí, né? Tá 6 graus lá fora. Uau! Tá bem frio mesmo. E eu comecei essa live suando aqui, que eu tinha terminado o meu treino. Me explica aí um pouquinho, Karine. Fala um pouquinho do teu... Como é que você me conheceu? Foi pelo YouTube também? Pelo Instagram. Pelo Instagram. Pelo Aquela Instagram. aquela mensagem vinha sempre assim, o que que esse japonês tem pra me dizer? Aí, vamos ver, né? Porque eu tenho aquela que japonês na fila é uma vaga menos, né? Tem isso, eu não sabia não. Não, então alguma coisa ele tem pra me dizer, né? Muito bom. Conta um pouquinho como é que estavam os seus estudos antes de você entrar no programa. Então, eu tava assim, eu era aquela que saía por edital, sabe? Aham. Saía o edital e ia lá e estudava. Saía o edital e ia lá e estudava. E aí, claro que eu acho que eu até tinha um método, porque eu comecei a passar, né? Eu Uau. não comecei a passar. Tava dando certo, né? Então, tava dando certo, né? Aham. Só que eu passo nos concursos, só que eu fico com o pessoal lá no meio, entendeu? Tá. E como eu tava fazendo muito concurso municipal, eu, Uhum. óbvio, não ia ser chamada, né? Porque concurso municipal tem uma rotatividade menor, né? Sim. Então, fiz concurso para auditor, passei também, mas fiquei lá no meio, né? Tá. E agora eu vou fazer o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para Tá. técnico, porque não saiu para analista, né? Tá. Então, não saiu para mim, no caso, que sou formada em direito. Então, foi até assim, como tá suspenso, né? Eu tenho agora esse tempo aí para estudar, um tempo a mais, assim, dá para dizer, um plus, né? Vamos Para aproveitar estudar. essa pandemia, né? Essa quarentena. Exatamente, exatamente. Karine, que Então, interessante isso. Então, você falou para mim que já tá se preparando para técnico, porque não saiu analista, que você já passou para auditor, ou seja, você já deve ter uma bagagem muito grande, né? Você já está rodando aí, então já tem muito conhecimento. Como é que foi o seu teste de nivelamento? Eu sempre faço essa pergunta para eu poder programar minha mente para o que você pode estar enfrentando de desafios, porque eu vou conseguir separar você, né? Se você é um iniciante, se você é um intermediário, se você é um aluno avançado, já que o método vai atender esses 3 perfis de aluno. Pelo que você está falando aí, você deve ter ficado com algumas matérias fase 2 e 3, né? sim, eu fiquei com 4 matérias na fase 2, Tá. uma na fase 3 e 5 na Sensacional. fase 1. Perfeito. Isso já para o edital de técnico do TJ que tu vai fazer aí. Isso, exatamente. Tá. E como que estão os seus estudos agora, né? Você está com o quê? 4 semanas de programa, mais ou menos, né? Turma Isso, 14? terminei a 4ª semana ontem. Uhum. Eu queria chegar com ela zerada para a live de hoje. Muito bom. Então, assim, O que mudou? eu tô fazendo raio-x. Tá. Isso até meio que prejudica a primeira questão que eu botei, que era quanto à procrastinação, né? Uhum. O fato de eu querer preencher a tabela logo com as 15 questões e tal, aquela coisa toda, Tá. me fez, assim, sentar e estudar mais seguido, Muito sabe? bom. Eu não tô conseguindo fazer as 8 horas das disciplinas 1, na fase 1. Não tô conseguindo, mas isso é uma coisa assim que eu sei que aos poucos eu não ia conseguir de uma hora para outra, né? Perfeito. Porque você não estudava assim, né, antes?
Exatamente. O Ou cérebro seja, não está acostumado também, enfim. exatamente, ou seja, a gente está tirando a Karine da zona de conforto dela, do que ela sempre soube fazer, para colocar ela num desafio novo, que é sentar e estudar 8 horas, né, 6 horas, a É, depender da sua quantidade de horas, uma matéria fase um é um desafio no começo mesmo, mas você está já com a mentalidade certa, isso vai acontecer naturalmente. E quando começar a acontecer, você provavelmente vai me dar o feedback que a gente sempre recebe, Karine, dos alunos que sempre estudaram várias matérias encavaladas no mesmo dia, que você vai falar assim, Roberto, eu estou aprendendo muito mais estudando uma única matéria por dia, matéria fase um no caso, né? E você vai ver como vai valer a pena, porque você vai desenvolver muito nesse assunto. E o raio-x, é bom a notícia do raio-x, então, né? Sentar e querer preencher logo e fazer tudo. porque eu quero preencher ontem, até foi dia de constitucional, eu estava preenchendo e eu já cheguei a 40% ali dos Uau, tópicos. Né? muito bom. E como que estão os acertos? A média? Tá mais para na fase 3. Tô Uau, chegando mais muito na bom. fase 3 em Muito bom. constitucional. Sensacional. Eu gostei, assim. Então, isso dá vontade de tu preencher. Ah, não, só mais um pouquinho, só mais 15. Pô, 15 precisa rapidinho, sabe? Então, dá vontade de preencher logo. Você esperava que depois de entrar no programa você ia aumentar sua vontade de estudar dessa forma? Não. Não, claro que não. Mas isso é bom, né? Uma coisa boa, né? Sim. Agora, o meu problema agora tá sendo no raciocínio lógico, né? Aham. Que eu tenho que procurar uma videoaula, porque em raciocínio lógico fiquei com 10%, né? Então, tinha questão assim que eu não conseguia nem começar a fazer. Eu assim, não, vou procurar uma videoaula até num dos encontros. Falou assim, tenta porque não tem outra cartada, né? Não vai Isso. ficar batendo, dando murro em ponta de faca, né? Isso. Sempre em caráter de exceção a videoaula, né? Depois que a gente já testou de É, tudo, é a última ratio, né? Como a gente fala no direito. É a última sim. forma, porque tem que estudar. Não dá para ignorar o raciocínio lógico. É. Então, assim, aí agora uma das minhas perguntas é a seguinte: Vamos lá. eu tô chegando no raio-x e, por exemplo, constitucional, como eu te falei, eu tô chegando a 40%. Quando eu chegar em 50%, eu faço a revisão de 50%, ou Perfeito. continuo fazendo? Não, revisa. O que você vai revisar nesse Tá. caso, já do raio-x? Do raio-x eu tô fazendo as questões. Então, o que você está fazendo na hora das questões? Uma técnica complementar. Eu tô só fazendo as questões. Perfeito. E aí, quando você for revisar, você vai revisar o quê? Eu vou revisar. Eu vou revisar o que eu fiz tudo. Eu tô te testando, tá? Não tenho o que revisar, porque no raio-x eu não tem. No Então, raio-x assim, será não que tem tem alguma caderno coisa de para ouro, Karine. revisar? Será que tem alguma coisa para revisar e eu esqueci? Meu Deus, eu perdi a aula da fase 2. Preciso assistir a aula de novo da fase 2. Eu estava pensando assim, mas não tem nada para revisar. É inclusive a única exceção em que vocês não fazem caderno de ouro é no raio-x. É a única técnica que a gente não faz o caderno de ouro. Tá. Fica tranquilo, eu só tava te testando para ter certeza que você tá. Mas pelo visto tá, né? Que pelo que você ficou calado assim, meu Deus, eu perdi alguma coisa. Mas vamos lá. Então, você não vai ter a revisão dos 50, né? Porque você tem que bater o raio-x. Bater o raio-x é bater o raio-x. Depois a gente volta. Sim. E aí. Então tá, eu tô certa. Então. Aí a outra questão é assim, ó. A minha tabela, eu fiz uma tabela quinzenal. Uhum. Só que eu sempre ouço falar que tem que revisar aquela coisa, revisão de 72, 3 dias, não sei o que. Tá. Esquece isso. Isso não funciona para concurso. Porque eu Esquece. demoro muito tempo. Tá. Porque eu demoro muito tempo para ver a outra. Eu demoro 15 dias para ver a outra disciplina, entendeu? Tem disciplinas que eu vejo nas 2 semanas, tem outras que não. Não se preocupa com isso, porque, ó, mais na frente, eu acho que tá na semana, não sei, 5 ou 6, talvez nas 5. Você já chegou nas aulas da semana 5? Ainda não, né? Não foi liberada ainda. Tá. O que vai acontecer? Na semana 5 você vai compreender o que é todo esse mecanismo do método 3.1, né? O que são todas essas pequenas pecinhas que vocês vão pegando ao longo da semana 1, 2, 3, 4, eles vão se encaixando como se fosse um quebra-cabeça. E eu vou te explicar por que funciona tanto você deixar para fazer a revisão, no seu caso, que já está no ciclo quinzenal, a cada 15 dias. Porque existe todo esse passo a passo que, se você seguir direitinho, né, a risca, como a gente fala, as 8 horas, uma matéria por dia, a revisão inicial, os 50, as questões, o caderno de ouro, e tudo que está envolvido, né, todos os mecanismos,
Porque eu sei que a sensação e a pergunta sua vai ser, Alberto, mas a cada 15 dias eu não vou me esquecer? Você vai ver que não. Porque você já não é mais um iniciante. Você já está ali no nível intermediário para avançado, na verdade, né? Você já tem matéria fase 3, então você já é, na verdade, uma aluna avançada, que em breve já vai estar aí conquistando as aprovações. Então, para os alunos assim, porque, ó, o princípio é o seguinte, todo mundo fala isso, não sei se você já ouviu falar, mas normalmente quando as pessoas querem aprender várias línguas, ela tem que aprender uma primeiro, uma bem. E normalmente se fala se você aprende o inglês, você aprende o espanhol, você aprende o francês, você aprende o alemão, você aprende as outras línguas muito mais fáceis. Traduz isso para o estudo, para concurso. Domina uma matéria que as próximas você vai dominar mais fácil. Você já entrou no programa dominando algumas matérias. A gente quer pegar as outras que ficaram esquecidas ou, enfim, não estavam muito organizado o estudo, e você precisa também levar elas para o domínio, que é a fase 3, né? Então, isso acontece de uma maneira muito mais rápida, simples, né? A tua mente, ela não é uma mente de iniciante que ainda está precisando, né? Aprender a revisar, aprender a isso, aprender a importância daquilo, ela já conecta mais fácil. Então, para você aprender essas outras línguas, vai ser tranquilo mesmo com a revisão a cada 15 dias. Tá. Tá, isso já foi. Eu fiz aqui um roteirinho aqui, para não sair. Claro. Tá. Tá, e outra coisa assim, ó. O caderno de ouro, por exemplo. Tá? Tem disciplinas que ele é pequenininho. Por exemplo, disciplinas assim do artigo 5º. Tá. Porque antes de chegar nessa fase do programa, eu já vinha fazendo um caderno de ouro. E eu notava que as questões se repetiam. Tá. Né? E aquilo que eu anotava era pouca coisa. A parte geral do Código Civil também, né? Aí ele fica pequenininho? Sim. Na verdade, o que você pode fazer para a gente aumentar aí o volume de questões, é tirar o filtro, né? Os filtros. Você está usando filtro de banca. Eu estou usando de banca. Aí, como tinham poucas questões, eu tirava a banca e deixava só o cargo. Perfeito. E mesmo assim são poucas questões? Não. Aí eu deixei só o de cargo. Pronto. E aí aumentou um pouco. Pronto. Mas eu noto assim, que as questões se repetem muito, sabe? E aí chega uma hora assim, tá, eu erro, posso errar na primeira, mas aí depois as outras eu acerto, e aí o caderno fica pequeno igual, sabe? Aí nesse caso, o que você pode fazer também é deixar a banca e tirar o cargo. Deixa só o assunto e a disciplina. Sim, porque aí você pega o teu perfil da banca. Você começa a criar inteligência de banca, né? Como que a banca, em outros cargos, cobre esse assunto? Porque, ó, a banca, ela sempre vai ter o quê? Um banco de dados de todas as questões que ela já abordou, que ela já aplicou em todas as provas que ela já organizou, né? Independentemente do estado, do órgão, se é municipal, federal, estadual, mas está lá. É um banco de dados de questões que ela, né, os professores, né, os membros dela. Então, assim, eu não vejo nada de errado dela, de repente, pegar uma questão de, vamos lá, atos administrativos, direito administrativo, que caiu em analista do TJ do Ceará. E ela vai aplicar essa prova aí no Rio Grande do Sul e trazer para dentro da sua prova. Porque está dentro do edital, ela pode cobrar. Então, assim, você vai fazendo esses ajustes para que você ganhe inteligência de banca também. E, claro, aumenta o seu conhecimento, o volume de conhecimento que você domina. Faz sentido? Faz. Não, porque elas fazem isso também. Eu já tenho uma inteligência de banca boa, assim. E eu sei que elas fazem isso. Tá tudo bem, a gente vai começar a criar isso agora. E seu caderno de ouro, inclusive no caderno de ouro você pode colocar, né? A banca tal, né? E fazendo os apontamentos necessários. Eu fazia isso, antes de entrar, né, no método, eu fazia isso no meu Vademécum. Ano tal, banco tal. Perfeito. Né? Muito bom. E outra coisa, assim, como evitar a procrastinação? Nossa, eu já tava achando assim que você tava super animada, com energia, com mais vontade de estudar. Eu não tô vendo você procrastinar. Até agora na nossa conversa você não me fez nenhuma. Até agora na nossa conversa você não fez nenhuma pergunta para mim que demonstrasse que você tá procrastinando. Me conta melhor isso aí. Deixa eu entender. Não, é que assim, ó, essa questão, ela tá um pouco prejudicada até nesses últimos dias que eu comecei a fazer o raio-x, ela ficou um pouco prejudicada até. Isso é bom. Isso é bom. Sim. Porque eu não tô mais procrastinando, né? Fantástico. Tô me sentindo super adulta por causa disso. Muito bom. Muito bom, Karine. O que tá te incomodando sobre esse assunto? O que tá te incomodando sobre a procrastinação? E aí eu fico preocupada, assim,
parece que qualquer meia hora que eu passe longe, que eu não Entendi. esteja estudando, né? Naquele Uhum. intervalo, eu já tô Uhum. procrastinando, É. sabe? Você E deu aí, tubarão eu também no teste DISC? não, deu coruja e lobo. Coruja e lobo. O lobo ele tem que ficar sempre muito atento à questão do perfeccionismo. Mas, quando você fala assim para mim, Roberto, eu tô com vontade de estudar mais 15, mais 15, para bater meu raio-x logo, um monte de matéria fase 2, uma fase 3, algumas fase um. Eu não vejo, né, por que você se preocupar com isso. Eu acho que você deveria olhar mais para o que você está conseguindo executar depois da entrada no programa do que aquilo que você acha que não está executando. Então, para evitar que essa sensação volte, eu queria que você começasse a anotar, fazer meio que um diário, um log, né, do que você fez no dia, para que você, na terça, na quarta e ao longo da semana, vá revisando esse log, como se fosse um diário de bordo mesmo, do que você fez, quantas horas você estudou, quantas questões você resolveu, qual foi o seu percentual de acertos médio das questões, quais foram os assuntos que você deu conta. Eu já cheguei em 40%, você falou, né? Em condicional, não foi? Pronto. Foi. Quando eu comecei do zero, que data foi? Uma semana, 2 semanas, opa, começa a fazer a conta. Assim, 2 semanas de estudo de raio-x, eu cheguei em 40% condicional, e mais 2 semanas eu tô com pelo menos 80%, quase 100%. E assim você começa a girar a tua mente, não na sensação, que do meu ponto de vista aqui, tá? É falsa. A gente tem essa percepção falsa o tempo inteiro sobre tudo na vida, inclusive sobre nós mesmos, inclusive sobre o que a gente está fazendo. Então, vou dar um exemplo para você. Ontem, domingo, né? Eu não sei se você acompanhou meus stories, mas eu passei o dia gravando. E eu tinha que fazer 8 vídeos, mais ou menos, novos para poder postar aqui nas redes e tal. E aí, no sábado, eu não tinha nada pronto. E eu tava com aquela sensação, assim, de ansiedade, de peso, aquela coisa que me preocupando. Eu falo, meu Deus, eu vou passar meu final de semana inteiro trabalhando e tal. E aí você vai fazer analogia pro teu caso, né? E isso não vai acontecer, e isso. Então, quando eu parei, planejei, organizei e tive clareza do que de fato envolvia a atividade ou do que eu vinha fazendo, eu percebi que eu executei em uma manhã tudo que eu precisava executar. Então, eu acho que a história da procrastinação está muito ligada à organização e à falta de clareza do que você está fazendo, do que você está conquistando, do que você está melhorando. Porque você, de fato, perceba, é incongruente você chegar para mim no começo da sessão e falar assim, Roberto, eu estou querendo fazer mais e mais questões, eu quero bater logo só mais 15, só mais 15, só mais 15. E você está se preocupando com procrastinação. Você não está procrastinando, você está estudando. Entende? Sim. Às vezes é só uma falsa percepção que a gente tem. Então eu quero que você se desligue dessa ideia e se conecte com o que você está fazendo, com a sua evolução. Na semana 6, não, desculpa, na semana 8 vai ter uma atividade que chama Placar Profissa. Ele vai trazer o radar de medição da sua jornada. Vai ser muito importante quando você chegar lá, você executar essa tarefa, que vai lhe ajudar, né, a diminuir essa sensação, essa falsa percepção. Até lá, faz o que eu te falei. Executa, escreve, faz o teu diário de bordo para você, no seu dia a dia, ir percebendo, e no final da semana, você avalia a sua semana. No final da semana, deixa eu ver o que eu fiz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E aí você vai começar a focar no que você está fazendo, e não no que você acha que não está fazendo. Faz sentido? Faz. Porque eu foco naquilo que eu não estou fazendo. Exatamente. E aí você deixa de se dar o crédito por estar querendo fazer 15 questões a mais, querendo completar logo a planilha do raio-x da fase 2, querendo jogar as planilhas de fase 1 para fase 2, de fase 2 para fase 3. Então, isso suga a nossa energia por uma falsa percepção que é muito comum, inclusive, Karine. Como eu te disse, todo mundo está sujeito a isso. Como eu estava sujeito a isso nesse final de semana. Como eu achava que fazer os 8 vídeos ia ser um negócio assim que ia levar uma semana para eu executar e uma manhã eu terminei. Então, esse autocontrole, essa forma nova da gente começar a perceber, pô, ao invés de eu ficar preocupado com isso, com aquilo, deixa eu focar no que tá acontecendo. E perceba que o log que eu te pedi para fazer é do quê? É do que você está executando, do que você está fazendo. Não existe procrastinação quando a gente entra em ação, concorda? Sim. Você está entrando em ação? Você está aplicando o método? Está evoluindo? Está estudando? Está fazendo a planilha? Está se organizando? Como você está se sentindo hoje depois de ter entrado no método? Mais organizada.
Que mais? E eu visualizo essa organização pelo preenchimento da tabela. E eu sei que se eu não preencher a tabela, é sinal que eu não estou estudando. Entendeu? Ó, eu vou fazer aquele emojizinho pra você agora, sabe aquele emoji assim, tipo, não tenho mais nada a lhe dizer, né? Porque se você tá preenchendo essa planilha, se a tabela tá lá bonitona, né, com os percentuais preenchida, você tá caminhando. Não existe procrastinação nos seus estudos. Ponto. Tá, Tá bom? tá. Mais alguma pergunta? Só mais uma. Ali no campo, na tabela lá no campo estudo, um Uhum, exemplo do que eu estou fazendo nos raios-x. uhum. Eu preencho ali com um ou não? Não, não é preciso. Ali não. Ali você vai usar mais quando você voltar para pegar aqueles assuntos que ficou com percentual baixo, que você vai acabar descobrindo quais Sim. têm derrubado a tua nota nessas disciplinas fase Aham. 2. Aí você coloca lá. Ah, tá. Não, Tá eu tava bom? preenchido aí, tava vendo ali, tava tão bonitinho, tudo preenchido já. Olha que louco, né? Os lobos e os corujas, eles são os mais analíticos que tem. E você só me fez perguntas sobre tabela. E isso é muito bom, porque a tabela é o GPS. A tabela é o mapa da aprovação. Tem aluno que entra no programa e ele negligencia um pouco a tabela, porque ele tem um outro perfil de estudante. Ele não é tão analítico quanto você. Dá para perceber claramente que você se preocupa muito com o preenchimento da tabela, o que é bom, porque isso traduz exatamente o teu lobo. Lembra do lobo lá? É aquele cara que sempre busca a fonte, a informação correta, analítico, analisa dados. Então, usa o teu lobo a teu favor. Faz essa análise, mas a teu favor. Não para procrastinar, não para, né, corroborar a tese falsa de procrastinação, mas sim para corroborar a tese verdadeira que você está avançando, que você está estudando, que você está melhorando a cada dia. Tá certo, então. Tá? Não, eram essas perguntas. Tá bom, então. E qual dica que você Tá daria, bom. Karine, para quem está querendo ser profissa também, entrar na turma 15, que a gente deve abrir aí nas próximas semanas? O que você diria para essa galera que está assistindo a gente? Ah, investe. Se tá perdido, se não tá conseguindo estudar, dá um jeito e investe. Vai maratonando os vídeos do YouTube, sabe? Para tentar dar uma adiantada e investe. Porque eu estudo e eu estudo bastante tempo, aí tu fica sempre lá no meio, tu começa a passar, pensa que tá resolvido o teu problema, né? Só que não adianta só passar, tu tem que ficar bem colocado, né? Porque passar, eu digo assim, depois que tu começa a passar, é um acúmulo do conhecimento mesmo. Aquilo ali é fato, ali, a teoria, sabe? Porque tu vai acumulando conhecimento e aí tu vai passando, só que tu não adianta só passar, tu tem que passar e ser bem colocado, né? E só vai conseguir aumentar depois que tu muda a tua forma de estudo. Aquilo ali tu me ganhou, assim. Não adianta tu fazer sempre a mesma forma de estudo, né? Sim. A gente, quando Então, faz a mesma coisa do mesmo jeito, conquista os mesmos resultados sempre, né? Se não tá dando certo, então se perfeito, você já está exatamente. estudando há muito tempo, precisa profissionalizar os estudos, o raio-x, a planilha, as técnicas, tudo que você está aprendendo, não tenho dúvida que vai Tem que jogar mudar você a para o forma. próximo nível. Tem que mudar a forma de estudo, assim. Senão não vai ficar sempre no mesmo padrão, assim. Você sente que está mudando bastante a sua forma de estudo, o método 3.1? Sim. Eu acho que depois que tu visualiza na tabela, tudo vai mais rápido, sabe? A tabela ali é a chave, assim. Depois que tu começa a visualizar, tu começa a te empolgar mais. Pelo menos para mim foi assim, né? Tu começa a te Sim, empolgar mais a estudar. sim. Clareza, né? É, A clareza que exatamente. começa, né, a nos impulsionar mais para frente, porque a gente vê o que está faltando, vê o que já está bom, vê o que precisa melhorar, e aí fica fácil, né? Meu alvo agora é esse aqui, Roberto. Eu já sei onde eu preciso melhorar, eu tenho a clareza nos meus estudos. Karine, foi um prazer, meu contador começou Prazer a... foi meu. Prazer foi Tá bom. enorme te conhecer, tá? A gente se vê na nossa sessão, próxima segunda-feira, né, da nossa turma 14. E Isso. bons estudos aí, fica tranquila que você tá indo super bem, não tem Obrigada. procrastinação aí não, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Um abraço para o Rio Outro. Grande Tchau, do tchau. Sul. Tchau, tchau. Sensacional hoje, hein? Hoje foi muito bacana a live. Falamos sobre procrastinação, falamos sobre material, falamos sobre aplicação do método, técnicas do método, raio-x. Eu espero que você também tenha gostado. Se você gostou, digita aqui nos comentários. Ou melhor, eu vou tirar um print dessa tela. Vou tirar um print dessa tela.
para você me dizer lá nos comentários o que foi que você aprendeu, qual foi a sacada que você tirou nessa live que você ainda não tinha aprendido e que você vai começar a aplicar nos seus estudos imediatamente. Então, se você quer aprender sobre verticalização, eu te vejo às 11 horas hoje, tá? Segunda-feira. 3 lives por dia durante as próximas 2 semanas. Um abraço, tchau!